Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Mossoró, a gente chega na sua tela com muita informação sobre variados temas, abordando questões jurídicas, sociais e medicinais também, informando você, para que você seja sempre um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. E a gente está aqui para informar você, para levar informação e contamos também com a sua contribuição. Nós queremos saber o que você quer ver aqui sendo discutido no nosso programa. Por isso, entre em contato conosco através do nosso Instagram. Vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania, tudo junto. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão de tema para os próximos programas e convidados também. Nós estamos aqui para escutar você e para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Lembramos que a TV Câmara ela é exibida na nossa parceira TCN através da sua grade no canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no seu canal 2. E hoje, eu já vou passando aqui a palavra para o meu companheiro Adalto. Hoje nós vamos falar, eu falei, Adalto, no início, que a gente também aborda questões medicinais, né? A gente já falou sobre Setembro Amarelo, né? Que envolve a questão da vida. A gente falou também sobre Outubro Rosa, já várias vezes. E Agosto Lilás também. E agora vamos falar sobre outro tema que envolve a medicina e que é uma novidade, né? Sim, e como é de costume, né, semanalmente aqui estamos, né, levando um pouco de conhecimento ao nosso telespectador. Geralmente, como nossa colega Joyce bem disse, a maioria dos casos é a nível jurídico, mas aqui trazendo também assunto ligado à área da saúde. E hoje nós teremos um assunto novo, realmente há pouco tempo que vem sendo praticado esse tipo de procedimento, que é acerca da ozonoterapia, né? E hoje nós teremos a doutora Crislaine aqui fazendo a apresentação e trazendo esclarecimento aqui ao nosso telespectador. Pois é um tema que eu acredito que nem todo mundo já tem escutado esses termos, né? Realmente é um termo mais recente, se a gente for comparar outras técnicas, outras formas de tratamento. E é por isso que a gente decidiu trazer esse tema aqui, para esclarecer as pessoas, para informar, né? E para que elas possam conhecer essa nova técnica ou forma de tratamento ou medicação. O que será que é essa ozonioterapia, né, Adalto? Mas nós vamos descobrir aqui com a nossa convidada, como o Adalto já falou, a doutora Crislaine, que vai poder tirar um pouco das nossas dúvidas. Se você tem dúvidas também, você pode deixar lá o seu comentário lá no nosso Instagram também, ou então acessar o perfil da doutora Crislaine. Bom, mas nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando sobre ozonioterapia e tirando dúvidas nossas e acredito que suas também. Então não saia daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania, hoje tratando sobre ozonioterapia e trazendo como convidada para conversar conosco e tirar as nossas dúvidas, a doutora Crislaine, que é enfermeira, é especialista em centro cirúrgico, em estética e tem atuação em ozonioterapia
e vai poder conversar conosco sobre esse tema. Doutora Crislane, inicialmente, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco, nos informar, nos esclarecer. Como já falamos aqui, é um tema novo, né, e que gera muitas dúvidas. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui esclarecendo sobre essa prática que eu já atuo há um tempo, né, e que gosto muito e uso em mim mesma, né, no meu marido, na minha família. A gente fala que é novo porque aqui no Brasil, né, porque ultimamente vem se falado mais de ozonioterapia aqui no Brasil. Só que ele é usado no mundo inteiro há mais de 100 anos. Então, desde as épocas de guerras, era usado, né, o ozônio para o tratamento de feridos e tudo mais. Tem protocolos internacionais, protocolos espanhóis, protocolos cubanos, italianos. Então, livros, né, difundidos de autores muito bons, renomados, falando sobre ozonoterapia e grandes estudos também esclarecendo toda a aplicabilidade que a ozonoterapia tem. Então é novo só para cá, né, porque houve um boom, né, falando muito, principalmente na área de estética também, mas ele já é usado há muito tempo. Então, doutora Crislane, para esclarecer o nosso telespectador, do que se trata, o que é essa ozonoterapia, para que ela serve, quais são as finalidades da ozonoterapia? Bem, a ozonoterapia é um procedimento terapêutico que consiste na aplicação de uma mistura de oxigênio e ozônio, né? Grande parte de oxigênio e uma parte de ozônio. Ele vai ser aplicado no nosso corpo de diversas formas, né? E aí a gente tem estudos mostrando que o ozônio consegue tratar mais de 340 doenças. Então a gente pergunta, como assim tanta doença, né, em um só agente? Mas assim, se a gente pegar a fisiopatologia dessas doenças, que seria o quê? A base, como a doença se desenvolve, a gente vai ver que elas têm uma raiz em comum. Então o ozônio ele consegue ir lá naquela raiz, né? Ele consegue ser um anti-inflamatório, ele consegue ser um bactericida, um fungicida, ele consegue levar oxigênio no nosso corpo, em todos os tecidos. Então, onde a gente tem oxigênio chegando, aporte sanguíneo chegando, a gente tem nutrição, então a gente tem vida, né? O corpo melhora e se desenvolve com isso. Doutora Crislane, você falou que aqui no Brasil é mais recente, né? Mas que no mundo já é uma prática mais difundida. Exatamente. No caso, aqui hoje, no Brasil, é uma prática regulamentada? O Ministério da Saúde já aprovou a sua aplicabilidade? Sim, inclusive agora em agosto de 2023 foi regulamentada a Lei 14.648, que autoriza, né, a prática da ozonoterapia pelos profissionais de saúde de nível superior. E esses têm que estar devidamente regulamentados nos seus conselhos, né? Então eles vão receber a capacitação, né, para usar a ozonoterapia e vão fazer a aplicabilidade dela de acordo com o que cada paciente vai apresentar. Então quer dizer que assim, é um procedimento novo, será que... Por que eu tô falando isso? Porque com a pandemia e com as vacinas, muitas pessoas diziam, é uma vacina que está em fase de teste, então eu não vou me submetê-la, não vou me submeter a ela, não vou tomar a vacina porque está em fase de teste, eu tenho um receio. A ozonoterapia ela não está em fase de teste, ela é devidamente regulamentada pelo Ministério da Saúde, é isso, né? Ela é devidamente regulamentada, todo profissional que tem capacitação para fazer pode exercer, né, de acordo com o que o paciente está sentindo, né? Ele vai fazer uma anamnese completa nesse paciente, não pode sair fazendo a torta e a direita, mas é uma prática segura, né? Uma das práticas, segundo a literatura, mais seguras que a gente pode encontrar na medicina. Né, tendo pouquíssimos casos, né, de contraindicações e de eventos adversos. É interessante, você vê, um procedimento novo, né, uma forma de atuação, de tratamentos de doenças, de ferimentos, né, e foi muito boa tratar desse assunto especificamente, que o Joyce citou, no que diz respeito às vacinas, que existiam muitas discussões, e até pouco tempo, salvo engano, a ozonoterapia, ela também era vista ainda com outros olhos, porque existia uma discussão científica ainda, né, quanto à sua aplicabilidade e, obviamente, à sua eficácia. Mas, ao que parece, o Ministério da Saúde, né, como foi bem citado por a doutora Crislane, ele já testou, né, ele já possibilitou que os profissionais pudessem, obviamente, fazer o tratamento usando esses artifícios, né? E aí eu aproveito, doutora Crislane, para perguntar assim, a ozonoterapia, ela pode ser aplicada em que áreas de saúde, por exemplo? Bem, na área da saúde, se a gente começar a pensar em doenças inflamatórias, por exemplo, que é aquelas que vão causar dor, inchaço, né?
que o edema, o rubor, né? Tudo aquilo que vai atingir, por exemplo, nossas articulações, ele pode ter uma aplicabilidade muito boa, né? Nessas áreas. A gente também tem tratamento para hérnia de disco, a gente também tem tratamento para doenças infecciosas, né? Uma vez que o ozônio ele é bactericida, fungicida, virucida. Então, se a gente pensar em doenças infecciosas, ele também tem uma aplicabilidade muito boa. Ele também dá estímulo ao nosso sistema imune. Então, pessoas, por exemplo, que estão em tratamento de câncer, eles podem ter uma recuperação muito melhor, né, da sintomatologia, bem como da recuperação do câncer em si, fazendo o tratamento de ozonioterapia. Ele também tem aplicabilidade na área de odontologia, na área veterinária também se usa bastante. A gente também tem tratamento em doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como diabetes também. Então você vê que envolve uma gama de doenças aí que o ozônio ele consegue atuar. E aí a gente fica muito feliz com essas colocações, doutora Gilaine acaba de dizer, porque é o seguinte, nós, enquanto pacientes, enquanto necessitamos de um procedimento, é interessante e bom saber que cada vez mais ela está em fase de evolução. Isso é a medicina. Se há pouco nós tratávamos, há um certo dia aí, acerca do câncer, das evoluções, das técnicas aplicadas, né? E hoje nós trouxemos aqui um pouco da ozonoterapia, que tem sido um pouco dessa evolução de tratamentos. Por exemplo, eu sinto que recentemente eu tive um incidente, eu participei realmente eu sofri um acidente e tive que submeter a questão da cicatrização e etc e tal, e um dos procedimentos que foi adotado naquele momento foi o uso da ozonoterapia, que na verdade ela estava aí de fase de iniciação, mas que conforme foi passado assim, já estava já aprovado, né, e cientificamente já havia comprovação da sua evolução, e foi aplicado que assim, a gente não tem muito costume com tratamento, né, por exemplo, no que diz respeito ao ferimento, ele vem, ele bota uma sacola, que na verdade foi no meu braço, né, e coloca uma mangueirinha lá e a ozonoterapia vai atuando, e suando o braço, e você começa a imaginar o que vai fazer o efeito disso aí, né? Mas é tão interessante assim, o quanto efeito que a ozonoterapia ela ocasiona, né? Essa é uma forma de aplicação BEG, você citou aí, né? O ozônio, ele promove também a cicatrização acelerada, porque ele faz a oxigenação no tecido. Então, a gente tem um ótimo tratamento aí para feridas. Interessante. Numa linguagem assim bem popular, eu poderia dizer que a ozonioterapia ela dá uma rejuvenescida nas células, assim, ela dá um fôlego de vida nas células? Olha, com certeza, você falou tudo. A ozonioterapia, ela é um rejuvenescedor, porque ele também combate radicais livres do nosso corpo. O que faz a gente envelhecer são os radicais livres, e ele tem atuação justamente nisso daí também, uma das suas aplicações. Por isso que ele é tão usado na área estética. E aproveitando que você tocou nesse assunto, falamos um pouco da aplicação na área da saúde, em termos medicinais, mas na área da estética, que inclusive tem uma crescente atualmente, né? Como se pode utilizar a ozonioterapia na estética? Bem, se a gente começar a pensar que a pele da gente, o nosso externo, é um reflexo do que está acontecendo dentro da gente, e o ozônio ele consegue ter uma aplicação sistêmica, ou seja, ele vai atuar no nosso corpo como um todo. Se a gente pega uma pessoa que tem, por exemplo, uma pele opaca, sem viço, e faz um tratamento sistêmico nela, a gente já começa a ver uma melhora por fora, esteticamente. Agora, se a gente for tratar pontualmente, né, a gente consegue tratar rugas, a gente consegue tratar olheiras, a gente consegue tratar acne, celulite, gordura localizada, estrias, varizes. Então a aplicabilidade na estética é muito grande. Isso é extensa, viu? Eu até vou brincar, na verdade, com a situação. Então, a Gilaine e Joyce falou que é muito importante no rejuvenescimento, né? E um dos procedimentos adotados, por exemplo, no caso de cicatrização, que é o chamado com bag, né? Usa bag. É a técnica de bag. Daqui a pouco as pessoas vão querer usar a técnica de bag para revestir-se e usar ozônio, né? Obviamente para não envelhecer, né? Exatamente. Mas as formas de aplicação do ozônio são muito variadas, né? Dependendo do caso do paciente, a gente pode ter essa aplicação não só se revestindo, mas usando um dos métodos de aplicação dele, como por exemplo as insuflações, que consegue atingir o modo sistêmico do corpo, né? Atingir o corpo inteiro. Esse é outro ponto que nós vamos abordar também,
como esse ozônio ele entra no nosso corpo, né? Como ele pode ser aplicado. Mas é para o próximo bloco, doutora Crislaine. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre ozonioterapia. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, de uma associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com a doutora Crislaine, que é enfermeira, tem atuação em ozonioterapia, com atuação tanto na estética como também na área da saúde. E estamos tirando algumas dúvidas, né, Adalto, sobre a ozonioterapia, que até agora, eu não sei você, Adalto, mas eu estou surpresa com essa técnica. Muito agradável, viu? Eu mesmo estou querendo fazer essa técnica assim, com constância na minha vida, depois que eu descobri que ela rejuvenesce, né? Mas aproveitando a oportunidade, doutora Crislaine, há algum tipo de procedimento especial, por exemplo, como ela é aplicada essa ozonoterapia? Nós falamos há pouco, quais as utilidades, na verdade, os benefícios, né, que a ozonoterapia ela traz, mas, por exemplo, ela precisa de algum equipamento em específico para ser aplicado? Como é que funciona? Sim, ela precisa de um gerador, né, de ozônio. Esse gerador ele tem que ter um registro na Anvisa, ele tem que ser liberado, né? E o profissional ele também terá que adquirir o oxigênio medicinal. Não pode ser um oxigênio que não seja puro, né? E aí, dependendo da avaliação que esse profissional fizer em cada paciente, ele vai escolher a técnica que ele vai adotar, né? A gente tem técnicas sistêmicas, que aí envolveriam insuflações, que pode ser retal, vaginal. Também tem a autohemoterapia, maior ou menor. Também tem a forma de aplicação através de injeções, que podem ser intramusculares, podem ser intradérmicas, podem ser intraarticulares,
paravertebral, né? E também tem a utilização tópica do óleo ozonizado. E esse óleo ozonizado, ele é excelente, por exemplo, para tratamento de melasma, para tratamento de dores também, muita gente sente e não se adapta, né, à aplicabilidade, por exemplo, com agulhas. E feridas também, ele é bastante utilizado nesses casos. E esse óleozinho, porque acho que a Dalto está interessada. Por exemplo, esse óleo, ele vende em algum canto, ele vende em farmácia, a gente pode adquirir em farmácia de manipulação, ou não, é só mediante prescrição médica? Não precisa de prescrição médica. Você vai encontrar esse óleo na indústria farmacêutica normal, né? Agora, a gente tem que ficar atento à forma de armazenamento do óleo. Né? O ozônio, ele é muito volátil, então a gente não consegue armazená-lo a não ser com algum carreador, no caso é o óleo, né? Se eu utilizo um frasco de plástico, por exemplo, eu danifico o óleo, ele não consegue mais ter a sua função. Eu preciso ter um frasco âmbar de vidro que consiga armazenar adequadamente o ozônio ali dentro, né? O óleo ozonizado. E aí, você pode adquirir em qualquer estabelecimento que possa vender o óleo, não precisa de receita. Doutora Crislane, a gente já falou aqui sobre muitas vantagens e benefícios da aplicação e do uso da ozonioterapia, mas agora eu lhe pergunto, existem contraindicações ou qualquer pessoa pode fazer uso dessa técnica? Bem, existem contraindicações sim. Uma só que é absoluta, que é uma pessoa que tem favismo. É uma deficiência chamada G6PD. Hoje é diagnosticada no teste do pezinho, né? Quem tem essa doença, ela causa hemólise, né, nas hemácias do sangue. Então, o ozônio, ele desencadeia a hemólise nas pessoas que têm a deficiência G6PD. Essa é a única contraindicação absoluta. As outras contraindicações são relativas, que aí o paciente vai fazer o tratamento antes de iniciar a ozonioterapia, que aí seria um hipertireoidismo descompensado, uma hipertensão arterial descompensada, anemia severa, as pessoas que fazem uso de anticoagulante, né, ou têm distúrbios de coagulação, porque o ozônio, ele também causa um pouco de deficiência na coagulação sanguínea. Então, tudo isso tem que ser avaliado para não causar nenhum efeito adverso no paciente. Então, inclusive, eu acredito que no que diz respeito às contraindicações, e obviamente vai depender muito da atuação do profissional, da forma de aplicação, né, dessa ozonoterapia, né, porque eu acredito que se ele for aplicado em grande dosagem ou em menor dosagem, ou ele não vai fazer o efeito, ou possivelmente ele vai ultrapassar e vai gerar um problema, quem sabe, por exemplo, na pele, na irritação, uma coisa dessa natureza. Né? Exatamente. Como efeito adverso, pouco é relatado na literatura. Os casos que a gente encontra são apenas de excesso de dosagem, né? Uma hiperdosagem, um profissional que não está apto para fazer aquela aplicação. Aí o paciente pode desenvolver, por exemplo, uma dor retroesternal, que é uma dor aqui no peito, ou então uma tosse, pode causar desmaio. O ozônio, por exemplo, ele não pode ser inalado de forma alguma, ele é super tóxico. Então, o profissional, ele realmente tem que estar capacitado para fazer o tratamento com ozonioterapia para não ocorrer nenhum efeito colateral no paciente. E a gente aproveita, né, Adalto? Brincadeiras à parte, brincando que a Adalto está interessado nessa técnica, mas a importância de você consultar um profissional de saúde, né? Porque o Ministério da Saúde sempre faz advertências para a gente não se automedicar, né? E não se autotratar quando nós não somos capacitados para isso, né? Então a importância, a doutora Crislane está aqui, é uma profissional capacitada, e a gente alerta para a importância de, se você tem interesse em algum tratamento, em alguma medicação, consulte um profissional de saúde habilitado e capacitado para isso, né? Não faça uso por sua própria intenção, por sua própria falta de competência, aliás, né? Porque aí pode fazer o efeito reverso, né? No lugar de lhe ajudar, acabar lhe prejudicando, né? E aí eu aproveito o gancho aqui da minha colega Joyce, e aí eu faço indagação. A ozonoterapia, ela só pode ser aplicada por pessoas ligadas à saúde, a manipulação dela somente por pessoas ligadas à saúde? Bem, de acordo com a lei, né, que saiu agora, ela tem que ser aplicada por profissional de saúde de nível superior que esteja inscrito no seu conselho, né? E é importante o profissional também lembrar ao paciente que esse é um tratamento de caráter complementar. O que quer dizer isso? O paciente, ele não deve suspender nenhum outro tratamento que ele esteja fazendo. Tem gente que vê uma coisa tão boa assim, vou parar de fazer todas as outras que eu faço.
Não pode ser assim, né? Não pode funcionar dessa forma. Então, ela é de caráter complementar e integrativo. A gente vai fazer para que o organismo do paciente se reestruture de um modo conjunto, né? Associando todas as outras técnicas que também são eficazes para isso. E não só para pessoas que estão em um processo de doença, para quem também está buscando qualidade de vida, né? Saúde. A gente vê que ele dá formas do nosso organismo se reequilibrar. Ele faz modulação hormonal, por exemplo. O nosso corpo, a todo momento, ele está se reequilibrando das toxinas que vêm de fora. Raio ultravioleta, né? É a própria alimentação que a gente ingere. Então, o nosso organismo precisa de força para poder combater isso e manter sempre firme. Hoje em dia, por exemplo, tem times inteiros de futebol, atletas internacionais que fazem uso da ozonioterapia apenas para qualidade de vida, apenas para desempenho em esporte. Por que não tratar sem estar logo na doença, né? Tratar a saúde, a melhor forma é a prevenção, né? Então quer dizer que além da estética, além do tratamento de doenças, ela também é utilizada como essa forma preventiva mesmo, para evitar futuras doenças. Com certeza. O nosso corpo, ele precisa de prevenção a todo momento. A doença não se instaura de uma hora para outra. A gente vem dando indícios a todo momento. A gente é que não consegue observar, né? Mas o nosso corpo a todo momento dá indícios de que está precisando de cuidados. E a prevenção é a melhor forma de cuidar, né? E dentro da prevenção está aí que muita gente hoje está utilizando a ozonoterapia, exatamente, né? E como a doutora Gislaine disse, todo tratamento que ele tem início, ele tem que ter meio e tem fim. Porque muitas das vezes as pessoas iniciam um tratamento como a ozonoterapia, por exemplo. E é um tratamento excelente, cientificamente está comprovado que traz resultados, né? Mas é como o doutor Gislaine, muita gente inicia o tratamento e acha que vai fazer um milagre. Não, na verdade você tem que ter um procedimento completo, né, para que ele atinja o seu fim, que é exatamente a melhoria no seu corpo, na sua vida, nas suas células, né? Exatamente. Todo o nosso corpo a gente precisa estar em equilíbrio, né? Controlando também excessos alimentares, excesso de álcool, fazendo atividade física, tudo isso colabora para que a gente mantenha uma saúde adequada. Doutora Crislaine, Adalto, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com Cidadania e com a doutora Crislaine conversando sobre ozonioterapia. Não sai daí que é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania e a gente vai encaminhando aqui para a nossa reta final da nossa conversa, mas antes eu queria perguntar uma coisa, doutora Crislaine. Pela sua prática, pela sua atuação, o que é que você observa hoje? Um aumento dessa atuação da ozonioterapia para uso medicinal ou para uso estético? Bem, eu atendo mais caráter medicinal. Agora, como todo mundo é muito vaidoso, chega lá e conhece os benefícios que o ozônio pode promover na área estética, todo mundo sempre vai pegando um ganchinho para fazer um tratamento estético. Era sempre assim que acontecia. Então, a gente vai apresentando todos os benefícios, a pessoa fica empolgada e vai vendo os resultados que ela vai tendo com a saúde dela, e aí ela se interessa em fazer os tratamentos estéticos, que estão muito em alta agora, né?
Eu acredito, né? Porque assim, claro, primeiramente está a questão da saúde, mas a gente sabe que muitos se preocupam com a questão da estética, principalmente as mulheres, né? Mas os homens também já estão nessa onda também de tratamento, e eu acredito que é esse pouco que nós conversamos acerca da ozonoterapia, se pôde observar que ela traz muito benefício, principalmente na área do rejuvenescimento, né, do tratamento às células, né, de uma vida mais saudável às pessoas, da qualidade de vida. Então eu acredito que, por isso que eu acredito que a tendência é que, pelo menos estética, ou pelo menos para o próprio corpo, a pessoa, que isso venha aumentar, né, com o tempo, né? Exatamente. Tanto é que como eu falei, né, o nosso corpo saudável por dentro vai refletir do lado de fora. Doutora Crislane, nós adoramos a sua participação, foi muito esclarecedora, muito informativa, né, Adalto? E nós deixamos o convite já para que você possa retornar outras vezes ao programa e conversar sobre outros temas conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, agora eu vou chamar o nosso colega, apresentador, advogado também, Pietro Medeiros, que vai chegando com o seu quadro Dicas de Concurso. Pietro também, que é professor, muitos alunos nessa área de cursinho. E se você é concurseiro, está começando essa jornada de concurso, ou já é concurseiro há algum tempo, fique ligado, porque o professor Pietro vem chegando aí com muitas dicas para você. Pietro, agora com você, Dicas de Concurso. Olá, você que nos assiste no programa Cidadania, mais uma vez aqui falando sobre concurso público. Já tratamos de diversos temas e hoje mais um tema muito importante. Só essa semana agora eu tive contato com 5 pessoas que passaram na prova objetiva de alguns concursos, como por exemplo, delegado lá de Alagoas, e ficaram reprovados na prova discursiva. Então a gente observa que muitos concurseiros, muitas pessoas que estudam para concurso público se preocupam somente com a prova objetiva e não se preocupam com a prova subjetiva. E na sua grande maioria, por questões de serem poucas vagas, o que coloca você dentro do cargo, o que faz você passar e ser nomeado é a prova subjetiva. Então, aqui vão algumas informações importantes para você que está se preparando para qualquer concurso que tenha a prova subjetiva. Alguns concursos não têm, mas a grande parte, a grande maioria dos concursos tem prova subjetiva. O que seria a prova subjetiva? Seria a prova em que você vai ter que descrever um texto, seja de forma dissertativa, descritiva ou até argumentativa, enfim. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é dar a mesma importância da prova objetiva, ou seja, então você tem que pegar o edital e ler todas as particularidades, tanto da prova objetiva quanto da prova subjetiva, quais são os critérios utilizados na correção, o que você vai ter que escrever, a forma como você vai ter que escrever. Por exemplo, alguns concursos ele trata de uma forma geral. Então, se você vai fazer o concurso, por exemplo, se você fez o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça, o tema é mais geral. Então, ele vai colocar um texto de apoio e vai tratar de um tema mais geral. Se você vai fazer um concurso mais jurídico, como por exemplo, delegado, policial, a maioria das vezes, ele não quer que você trate de um tema geral. Ele quer que você trate de temas específicos que estão relacionados com o cargo a qual você está pretendendo ingressar. Então, por exemplo, alguns concursos da área policial, ele coloca lá um caso prático e 3 perguntas. E aí você vai ter que responder essas 3 perguntas de forma separada. Mas atenção, você vai ter que cumprir aí o que toda prova discursiva tem, que é a parte da gramática, dos argumentos, da estrutura do texto. Então, é algo que você realmente tem que se preparar. Semana passada eu tive contato com uma pessoa que fez, por exemplo, 92 pontos de 120 em uma prova de delegado. Só que na subjetiva ela não fez o mínimo era 15 e ela fez 12,3. Só que para ir para o teste de aptidão física, com os 92 pontos, ela até passaria na prova objetiva. Só que para ela ter acesso
o TAF, né, a prova de aptidão física, ela teria que ter feito 92 mais 18, quando somadas daria uma pontuação a qual ela conseguiria ir para o TAF, devido à grande concorrência e o aumento aí do nível dos alunos nessas provas. Então, você tem que dar uma importância muito grande para as provas subjetivas, né? Então, atenção, se ela é um texto geral, se você vai ter que falar um texto argumentativo, dissertativo, atenção à escrita. Então, se for o caso, procure ali um profissional, um professor de redação, alguém que trabalhe com esse tipo de atividade para lhe orientar, porque não adianta você estudar para a objetiva, se restringir aí da sua família, do seu lazer para estudar e no final você não passar porque não conseguiu atingir a pontuação na prova subjetiva, na prova dissertativa, tá bom? Então fica aqui o alerta e atenção também que o governador do Ceará anunciou essa semana agora que em setembro irá fazer o comunicado oficial de um novo concurso, de um grande concurso lá no Ceará, para a área de segurança pública. Então fique atento que vão vir grandes oportunidades. E também essa semana foi lançado o edital da Câmara dos Deputados Federais. É uma prova que vale a pena você dar uma acessada, porque poderá ser feito em todas as capitais as provas. Então, salários aí com mais de R$30 mil para nível superior em qualquer área. Então, uma grande oportunidade, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro Medeiros, mais uma vez, muito esclarecedor, você sempre trazendo editais, informações, questões. Muito obrigada, professor Pietro, e agradeço também a nossa convidada, a doutora Crislane, e a você, Adalto, por mais um programa. E hoje tivemos aí um dia legal, especial, né? Hoje nós tratamos um pouco da saúde das pessoas, né? Aqui trazendo uma coisa nova, mas já que em grande prática no mercado, né, atualmente, que é a ozonoterapia. E hoje a doutora Crislane nos trouxe aí esclarecimento acerca dos seus benefícios, a forma de atuar, dos profissionais que têm competência, obviamente, de trazer a prática da ozonoterapia, né? Então, realmente, eu acredito que foi bastante esclarecedor e o nosso telespectador saiu um pouco ciente do que seja esse tipo de tratamento e acredito mais ciente de que ele tem que ser feito para trazer cada vez mais melhoria na vida da gente. Então, para nós, foi uma alegria receber a doutora Cris e, quem sabe, brevemente estará aqui conosco novamente, trazendo outros esclarecimentos. Com certeza. Muito obrigada. Bom, obrigada a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Cidadania. Nós lembramos que essa e as edições anteriores você pode conferir durante a nossa programação e também no nosso canal do YouTube. Acesse o nosso canal do YouTube e veja todas as outras programações da TV Câmara. Nós também continuamos aqui, lembramos a você para que você continue conosco durante a programação da TV Câmara. Nosso programa está chegando ao fim, mas vem aí muitas outras programações para você. Então, nós deixamos o convite para que você esteja aqui conosco na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. Até lá!